Queria estar ouvindo a tua história, contada ao pé das ondas de outro mar. Ouvir da tua boca maravilhas que hoje sei. Estar num barco em meio à tempestade e ver o mar calar por tua voz. E ouvir falar o cego, cego era e posso ver nestes dias. Mas apesar do tempo e tanto que me distam do lugar, te conheço e ainda hoje a tua voz prossegue firme, como é doce a tua voz, é um convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje sou. E não posso negar que foi tua voz que me mudou nestes dias. Mas apesar do tempo e tanto que me distam do lugar, te conheço e ainda hoje a tua voz prossegue firme, como é doce a tua voz, é um convite a te seguir. E quanto mais e mais eu te conheço, eu vejo quem eu era e hoje sou. E não posso negar que foi tua voz que me mudou nestes dias. Louvamos ao Deus de toda a consolação. Graça e paz a todos os queridos irmãos para cultuarmos a Deus, né? É um chamado, é uma convocação do Senhor. Vinde e cantemos ao Senhor, vinde e adoremos ao Senhor. Então vamos neste momento, irmãos, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a alegria, louvarmos ao Senhor. Oremos ao Senhor neste momento. Deus maravilhoso, Deus de toda a consolação, Deus de todo o poder, nós te louvamos, Pai, porque Tu és um Deus maravilhoso, Senhor, porque Tu és o único Deus que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor. A Ti pertence o domínio, Senhor. E nós, ó Deus, reconhecemos, ó Deus, que tudo vem de Ti, Senhor, que fomos criados para a Tua glória, e para a Tua glória nós queremos viver, Senhor. De fato, Deus, somos nós que precisamos, ó Deus, da Tua presença. Nós precisamos, ó Deus, cultuar, Senhor, a Ti, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha conduzir este culto, que o Senhor venha, através do Teu Santo Espírito, tocar em cada coração, Senhor, visitar cada família, cada pessoa, Senhor. Eu creio, Senhor, que Tu és o Deus que faz infinitamente mais. Tu és o Deus que opera maravilhas. E nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, simplesmente pelo que Tu és. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Convite a louvarmos ao Senhor no Salmo 29. Vamos fazer a leitura do versículo de 1 a 5, que diz assim: Tributai ao Senhor, filhos de Deus. Tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros. Sim, o Senhor despedaça os cedros do Líbano. Amém? O Senhor vai falar, né, aos nossos corações ainda, e a voz do Senhor é poderosa, né? Nós estamos aqui louvando ao Senhor, mas vai chegar o momento que Deus também vai falar aos nossos corações, né? Podemos dizer, Deus já está falando aos nossos corações. Vamos louvar ao nosso Deus com o hino de número 25 do nosso CTP, Louvores e Honra ao Nome de Cristo.
Louvores e honras ao nome de Cristo. Convém, fica bem, adorar ao Senhor. Quem já viu em sua vida o que nós temos visto, só pode dizer que Ele é cheio de amor. Cristo salva e sustenta com mão poderosa seus eleitos e amados bem perto de si. Cristo chama, Ele inflama de amor pela obra, renova, restaura, nos reclama pra si. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com meus lábios para sempre louvar. Estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá, e servir com amor dedicado, com os meus lábios para sempre louvar. Amém. Cântico bonito, né? Ele diz assim no coro: estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá. É interessante que nesse momento de pandemia, né, nós temos ficado mais presos em casa, e eu fico pensando nesse cântico que diz assim: estou pronto para ir, Cristo amado, e seguir-te onde queres que eu vá. Né? O Senhor nos chama, né, a segui-lo. E eu entendo também que esse também é um momento muito especial de nós servirmos ao Senhor também, neste momento, né, de uma maneira muito peculiar, né, um momento de servirmos a Deus na nossa casa, né, um momento de aproveitarmos esse momento para cultuarmos a Deus, fazermos da nossa casa, né, realmente um templo, e de fato deve ser esse templo, né, nós somos esse templo vivo, e a nossa casa, né, os nossos familiares também deve ser esse templo vivo. Eu tenho entendido, irmãos, que uma das melhores maneiras de nós servirmos ao nosso Deus nesse tempo é através do cuidado. Cuidado com os nossos irmãos, né? Cuidado com a nossa família, né? Cuidado conosco mesmo, com a nossa saúde, né? Porque Deus ele quer muito mais do que sacrifício. Ele quer obediência. E eu entendo que esse momento é um momento que o Senhor está nos chamando para servirmos a Ele, servirmos com o cuidado, com a característica, com a virtude do cuidado. Oremos ao Senhor. Vamos confessar os nossos pecados neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, nós reconhecemos, Deus, que muitas vezes não somos e nem fazemos aquilo, Senhor, que é do Teu agrado, Senhor. Reconhecemos, ó Deus, como disse o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Porque mesmo, ó Deus, não querendo fazer aquilo que não Te agrada, muitas vezes fazemos, Senhor. E nós confessamos, Deus, que existe essa natureza, Deus, pecaminosa, que tenta nos afastar de Ti, Senhor. Mas nós estamos aqui, Deus, para dizer que nós queremos, ó Deus, fazer a Tua vontade, e abrimos o nosso coração para a ação santificadora do Teu Espírito Santo. Eu creio, Senhor Jesus, conforme a Tua palavra nos diz, que, ó Deus, que o pecado não tem domínio contra nós. Mas também, Senhor, a Tua palavra nos fala, Senhor, que existe uma luta contra a carne e o Espírito. Vem nos trazer à memória, Deus, aquilo que temos falhado, e que nós não venhamos, ó Deus, a encobrir o nosso pecado, mas possamos confessar, porque a Tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia. A Tua palavra disse que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos purificar toda injustiça. Eu Te agradeço, Deus,
pelo sangue de Jesus, que nos purifica, que nos limpa, que nos lava. Ah, Senhor, ajuda-nos, ó Deus. Espírito Santo, que o Senhor, a cada dia, Senhor, nos inspire a palavra, nos ensine a palavra e que nos leve a sermos parecido, ó Deus, semelhante, ó Deus, a Jesus, a nossa referência maior. E obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor está realizando esta obra, está aperfeiçoando esta obra, Senhor, em nós, Senhor. Ó Deus, que se for necessário, Deus, que peçamos perdão, porque muitas vezes ofendemos, porque muitas vezes machucamos ao nosso próximo, ao nosso irmão. Ó Deus, nós queremos, Senhor, fazer isso, Senhor. Que não haja, Senhor, divisão no nosso meio, porque a Tua palavra nos diz que por Jesus nós trazemos dentro de nós essa reconciliação, porque foi essa reconciliação que o Teu Filho Jesus fez entre nós e Deus. Justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Obrigado, Deus, por isso. Por isso que nós podemos Te louvar, Senhor. Alegremente, Senhor, ó Deus, pelo Teu perdão. Louvado seja o Teu nome, Deus. Obrigado pelo Teu perdão. Obrigado, Senhor, por isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar, irmãos, com esse cântico. Aclame ao Senhor, meu Jesus Salvador, outro igual não há. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de Teu nome. Alegre Te louvo por Teus grandes feitos, firmado estarei, sempre Te amarei. Incomparáveis são Tuas promessas pra mim. Louvemos ao Senhor pelo que Ele é, mas louvemos ao Senhor porque as Suas promessas, as promessas de Deus para a sua vida, são promessas incomparáveis. Meu Jesus Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de Teu amor. Consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre Te adorarei.
toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som de teu nome. Alegre te louvo por teus grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas. Obrigado, Senhor. Incomparáveis são tuas promessas, incomparáveis são tuas promessas para mim. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, Senhor, louvado seja o teu nome. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor continua falando conosco e nos falará neste momento por intermédio da tua palavra. O Deus Todo-Poderoso fala aos nossos corações por intermédio da sua palavra. Leitura do Antigo Testamento, Salmo 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Promessa de Deus para a sua vida. Também a leitura do Novo Testamento, Romanos capítulo 12, versículo 12 diz: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Vamos ouvir neste momento a mensagem do Senhor aos nossos corações. Vamos ouvir, irmãos, nesse momento a mensagem do Senhor para os nossos corações sobre o tema Promessas de Deus para dias difíceis. E eu quero convidá-los, a abrir a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios, no capítulo 1, embora as promessas que eu irei estar falando aqui, elas vão estar aqui do capítulo 1 ao capítulo 6, então nós vamos explorar esse primeiro momento, da carta essa primeira sessão da carta de 2 Coríntios, que tem como título essa mensagem, Promessas de Deus para dias difíceis. E eu quero ler a princípio o versículo 3 do capítulo 1, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Apenas aqui por enquanto. Nessa carta o apóstolo Paulo ele começa falando, bendizendo ao Senhor, louvando a Deus, exultando ao Senhor, não é? É uma carta, Paulo começa com louvor, bendito Deus e Pai. Mas ele começa essa carta louvando a Deus, não por falta de tribulações no seu ministério, na sua caminhada. E, de uma certa forma, todos nós sabemos
né, pelos escritos e vemos o apóstolo Paulo testemunhando, né, das suas lutas, dos seus sofrimentos, né, das perseguições, tudo isso por amor ao Evangelho, não como malfeitor, mas como alguém que estava fazendo a vontade de Deus, fazendo a missão de Deus. E é tanto que o apóstolo Paulo, no versículo 8 ainda do capítulo 1, ele vai chegar a dizer nessa carta: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Ou seja, ele está falando justamente que de uma tribulação tamanha que ele passou, ao ponto que ele está dizendo: olha, não quero, irmãos, que vocês ignorem o tamanho, né, dessa tribulação. E essa tribulação foi tão grande que ele fala que eles desesperaram da própria vida, né? Tal foi essa tribulação. Então, essa carta é uma carta que Paulo abre o seu coração, né, aos seus leitores, fala acerca dos seus sofrimentos. Mas, acima de tudo, Paulo louva a Deus pelas promessas maravilhosas de Deus diante do sofrimento. Então, eu entendo que essa carta ela é muito importante, ela é muito atual para os nossos dias, porque a despeito de todas as dificuldades, de todos os sofrimentos e lutas que nós temos enfrentado, e de provações que o povo de Deus possa vir a enfrentar, nós podemos louvar a Deus, como Paulo, porque ele está louvando a Deus não exatamente por causa dos seus sofrimentos, não por causa das suas lutas, mas ele está louvando e agradecendo a Deus por causa dessas promessas de Deus em meio ao sofrimento, em meio às lutas, em meio à tribulação. Então, por isso Paulo está louvando. E também Paulo, a carta de 2 Coríntios, a palavra de Deus também nos convida, não é, a entender e a compreender, né, quais são essas promessas também, para que essas promessas nesses dias também estejam fortalecendo o nosso coração. E a primeira promessa que Paulo vai escrever aqui e vai louvar a Deus é justamente aquilo que está escrito aqui no versículo 3: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Então, a primeira promessa que nós temos aqui para enfrentarmos dias difíceis é a certeza que Deus é o Deus de toda consolação. O consolo vem de Deus. Ele tem consolo disponível para nossas vidas. A Bíblia está dizendo que ele nos conforta, né, no versículo 4, é ele que nos conforta de toda nossa tribulação. Ou seja, não existe nenhuma tribulação, talvez que seja mais difícil, que Deus não possa consolar. E ele vai falar mais: é o Deus que nos consola em toda angústia. Ou seja, não existe nada que venhamos passar que Deus não tenha poder para nos consolar, que Deus não tenha graça para nos consolar, né? Não existe nenhum momento em que Deus, da nossa história, da nossa caminhada, em que Deus não vai estar conosco para nos consolar. Mas não só isso, ele faz com que esse consolo que nós recebemos, esse consolo que você recebe, esse consolo que os cristãos, né, que a igreja recebe, possa transbordar por meio de Cristo para consolar também outros irmãos. Ou seja, Deus também usa as nossas experiências, as nossas lutas, o consolo que Ele nos dá em meio a essas lutas também, para que nós sejamos instrumentos desse consolo. No versículo 4 ele diz: Ele nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus, né? Que bênção, irmãos, além de termos toda essa consolação disponível que vem da parte de Deus, de toda e qualquer angústia que possamos enfrentar, de toda e qualquer tribulação, Deus também usa as nossas experiências também. Deus usa também o consolo que Ele nos conforta, que Ele nos consola por meio também das nossas tribulações, também para ajudar aos outros, também para consolar aos outros. E talvez algumas pessoas possam até duvidar, né, desse consolo. Às vezes nós podemos até confundir o consolo com aquela palavra de motivação que nós recebemos de alguma
de alguma pessoa, não que isso não seja, mas a Bíblia nos fala lá no versículo 6 que esse consolo, ele é um consolo eficaz. É um consolo efetivo, é um consolo que causa, que faz efeito, que traz o resultado pretendido. É o que ele diz aqui no versículo 6. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz. Esse consolo de Deus é um consolo eficaz para a nossa vida. O que Deus promete para a minha vida e para a sua vida é um consolo eficaz que vai causar efeito, que vai trazer efeito, que vai trazer resultado pretendido para a sua vida. E o resultado disso tudo, irmãos, o versículo 9 vai nos falar que o resultado disso tudo é que nós passamos a confiar mas em Deus. Veja aqui o que ele diz no versículo 9. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Então, o resultado disso é que nós passamos a confiar mais em Deus. E a garantia, irmãos, de que Deus, esse consolo vai ser realizado em nós, é que ele nos deu o Paráclito, o Espírito Santo, que significa consolação, e o Espírito Santo tem como característica ser esse que vai trazer esse consolo, porque ele é o Paráclito. No versículo 22 ele diz que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito Santo em nosso coração. Então esta é a garantia. Sim, o Espírito Santo de Deus está sobre nós. O Espírito Santo de Deus está dentro de nós. E essa é a garantia que nós receberemos o consolo de Deus. Ou seja, o que Paulo está dizendo que nos tempos de tribulação nós temos a promessa do consolo. O que Paulo está dizendo, que a palavra está nos dizendo que não vai existir nenhum momento, nenhuma sequer tribulação em que Deus vai deixar de estar com a sua mão consoladora, confortadora sobre as nossas vidas. Não vai existir nenhum momento da nossa vida, da nossa caminhada, em que Deus vai deixar de colocar a sua mão, de derramar a sua graça sobre a nossa vida, porque a promessa do Senhor é que o nosso Deus é o Deus de toda consolação. E eu quero dizer, meu irmão, Deus tem consolo para a sua vida. Deus tem consolo para a sua casa. Deus tem consolo para a sua família. Deus tem graça para você. A mão do Senhor, a promessa de Deus é que a mão do Senhor, o consolo de Deus vai estar constantemente sobre a nossa vida. É consolo eficaz. É consolo através da igreja, através dos irmãos, é consolo de Deus para a nossa vida. Deus tem consolo para esse tempo. Deus tem consolo para a nossa tribulação. Deus tem conforto. Esse conforto é eficaz, produz o seu efeito e, acima de tudo, irmãos, nos faz crescer na fé, aumenta a nossa fé. Mas, em segundo lugar, a segunda promessa de Deus em tempos de tribulação, em tempos difíceis que Deus tem para nós, está aqui no capítulo 4, do versículo 7, que ele diz assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Sabe, irmãos, a segunda promessa de Deus para a nossa vida é poder de Deus. O cristão, ele não tem apenas o consolo e ele fica apenas numa atitude passiva. Não, ele tem uma atitude ativa também de ousadia. A promessa de Deus é que ele também tem poder dele para as nossas vidas. Ele tem poder dentro de nós para que nós também possamos nos levantar diante das tribulações. Poder de Deus, porque o poder não vem de nós, e é isso que o texto está dizendo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que ele está dizendo, sim, de fato, vocês são vasos de barro, nós somos vasos de barro. E aqui a simbologia é uma simbologia realmente de fraqueza. Mas existe um diferencial aqui. O vaso é de barro, mas existe um poder excelente dentro de você. Existe um poder excelente dentro de mim. E esse poder é o poder de Deus.
E é por isso que ele fala assim, que em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no nosso corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nós. Então, a segunda promessa de Deus para a nossa vida em dias difíceis é que o poder dele está em nós. Nós trazemos esse poder dentro de nós. E esse poder de Deus também está transformando a nossa vida de glória em glória. No versículo 14, ele vai dizer esse poder que foi o mesmo poder que esteve sobre Jesus, ressuscitando a Jesus, é o poder também da ressurreição em nós. O versículo 14 ele diz assim, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. O apóstolo Paulo também ele escreve isso lá na carta de Efésios, como ele diz que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus está também sobre nós. Poder da ressurreição. E eu entendo que não é apenas a ressurreição no último dia, onde nós ressuscitaremos, onde o Senhor ressuscitará o nosso corpo, um corpo glorioso, mas eu entendo que é a ressurreição do dia a dia, nas coisas que nós passamos e que nos abate, que nós achamos que não vamos mais nos levantar, mas nós trazemos dentro de nós essa excelência, esse poder dentro de nós que nos levanta. E mesmo quando somos atribulados, não somos angustiados, mesmo quando estamos perplexos, não desanimados, mesmo quando somos perseguidos, não desamparados, não abatidos, porém não destruídos. Por quê? Porque nós trazemos dentro de nós esse poder, e esse poder que nós trazemos de nós é o poder da ressurreição. É o poder de Deus que já anuncia a nossa ressurreição. E é o poder de Deus que nos levanta todos os dias. Ou seja, nós podemos aprender com isso, irmãos, porque apesar das nossas fraquezas, somos vasos de barro, mas eu e você, nós trazemos o poder excelente de Deus. É um poder ativo, é um poder que nos dá ousadia, é um poder que nos encoraja, irmãos. E que bom sabermos disso, porque muitas vezes quando olhamos para nós, olhamos para as nossas fraquezas, olhamos para os nossos desafios, tememos, ficamos angustiados, ficamos desanimados muitas vezes, mas Deus está nos dando uma promessa, o seu poder habita em nós, o próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso habita dentro de mim e você. E essa é a segunda promessa para dias difíceis. O poder de Deus habita em você. Você tem poder de Deus, e não porque a nossa capacidade provém de nós mesmos. O próprio texto nos diz isso. Mas porque nós confiamos nesse poder que habita dentro de nós, nessa excelência, dentro de mim e você habita um poder excelente, o poder do alto, o poder de Deus. E essa é a segunda promessa. A primeira promessa é que nós temos o consolo de Deus. A segunda promessa é que nós temos o poder de Deus, e esse poder de Deus habita dentro de nós. Mas a terceira promessa, irmãos, está no capítulo 4, versículo 16 e 17. Diz assim: por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E a terceira promessa para dias difíceis é que a tribulação que nós enfrentamos produz em nós eterno peso de glória. O que a tribulação ela é capaz de produzir em nós. E é interessante que Paulo faz uma comparação. Ele diz assim, olha, tribulação é momentânea e leve. Eu sempre gosto de dizer isso. E aqui nós não estamos desprezando, o apóstolo Paulo, a Bíblia não está desprezando o sofrimento de cada um. Sofrer, passar por uma tribulação parece algo eterno na nossa vida. Mas ele está dizendo assim, que se comparado ao que Deus tem para mim e para você, nós podemos dizer que é leve e momentânea tribulação. E que essa leve e momentânea tribulação está produzindo
em mim, em você, na igreja do Senhor, um eterno peso de glória. A promessa de Deus para a nossa vida, a lembrança que Deus nos manda nesse dia é que para nós está reservado a glória. E qualquer tribulação e qualquer angústia que venhamos passar, o Senhor está dizendo, isso está apenas produzindo um eterno peso de glória. Isso faz parte do plano de Deus, o trabalhar de Deus, para que nós possamos receber e experimentar desse eterno peso de glória, daquilo que Deus tem para nós. Isso fala acerca da nossa esperança, isso fala que nós podemos continuar olhando para o alto com esperança. Isso fala que nós temos uma esperança viva. Como diz o apóstolo Pedro na sua carta, inacessível, ou seja, que não murcha. Não era aquela coroa de glória que os atletas romanos recebiam, mas é eterno peso de glória, e nós temos essa esperança e nós precisamos nos regozijar nessa esperança, precisamos nos alegrar nessa esperança. Era isso que fazia com que o apóstolo Paulo, mesmo apanhando em tribulação, em cadeias, pudesse olhar sempre com esperança, porque ele sabia em que ele tinha crido, estava certo, que seria mais do que vencedor e que Deus tinha a glória para ele, não porque ele merecia alguma coisa, não porque nós merecemos alguma coisa, não, mas porque nós confiamos no sacrifício de Jesus, e Jesus já nos faz mais do que vencedores, já nos dá a vitória. E nos dá a promessa da glória, e a certeza disso é que nós temos o penhor. Deus nos deu o seu Espírito Santo como penhor, porque depois que ouvimos o Evangelho da salvação e tendo nele crido, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate de Jesus Cristo. Você pode até estar pensando, olha, mas certas coisas só acontecem comigo. Você pode até nesse momento estar se lamentando. Mas eu quero dizer, se você é um cristão, se você está em Cristo, o que está reservado para a sua vida é um eterno peso de glória. Por mais difícil que esteja a sua luta, Deus tem algo muito maior, muito melhor para mim e para você, para cada um dos seus filhos. É isso que Paulo está dizendo, que a nossa leve e momentânea tribulação produz um eterno peso de glória em nossas vidas. Mas eu quero concluir da seguinte forma, irmãos. A gente encontra nesses primeiros capítulos da carta de 2 Coríntios, palavras de encorajamento. No capítulo, por exemplo, 4, versículo 1, Paulo está dizendo, diante disso tudo, não desfalecemos. Deus está dizendo para você, não desfaleça diante dessa situação que você está enfrentando. No capítulo 4, ainda versículo 16, ele vai dizer, olha, por isso não desanimamos. Não é hora de desanimar, ou seja, em nenhum momento podemos desanimar, não vamos desanimar em nenhum momento. Ele vai dizer também no capítulo 5, versículo 6, temos, portanto, sempre bom ânimo. Por causa dessas promessas. Então, esse Deus que vem falando na história é o Deus que sempre está dizendo, tenha bom ânimo, não temas. E Deus está falando agora conosco por meio da sua palavra. Ele continua falando isso, ele continua trazendo essa palavra de ordem, tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. No capítulo 5, versículo 7, ele vai dizer, porque andamos por fé. Romanos, capítulo 1, o capítulo 1 vai dizer, o justo viverá pela fé. Viverá pela fé porque não vive por si mesmo, mas vive por aquele que venceu, aquele que tem todo o poder. E vive por aquele que está completando essa maravilhosa obra em nossas vidas. Portanto, irmãos, promessas para os dias difíceis, promessa para os nossos dias, promessa para a sua vida, promessa de Deus nova para você, para o dia de hoje. E Ele nos promete, irmãos, em dias difíceis que nós teremos o seu consolo, que nós seremos confortados. Não vai existir nenhum momento em que nós venhamos passar que Deus não vai estar com a sua mão de consolo. Mas Ele promete também, a sua promessa é que esse poder de Deus está sobre nós. Temos poder de Deus, Ele nos dá poder para vencer.
É uma atitude agora ativa. Mas em terceiro lugar, a terceira promessa é que nós temos reservado para nós um eterno peso de glória. Queridos, que Deus então nos ajude nesse tempo difícil a guardarmos essa promessa, essas promessas aos nossos corações. Na verdade, eu trouxe somente essas 3 promessas, mas existem inúmeras promessas de Deus para as nossas vidas. Incomparáveis são as promessas de Deus. Foi isso que cantamos. E eu quero que você, se nós guardarmos apenas essas, já vai fazer muita diferença na minha vida e na sua vida. E por isso eu quero repetir mais uma vez. Guarde essas promessas de Deus. Em Deus nós temos consolo. Nós temos poder de Deus dentro de nós. A excelência do poder está dentro de nós. Nós temos um eterno peso de glória. E é isso que a tribulação produz em nós. Que Deus então nos abençoe. Que guardemos essa palavra, deixemos essa palavra bem arraigada em nossos corações. Eu quero entoar um cântico. Ele fala assim: Deus cuida de mim, Deus cuida de ti. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de ti. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de ti. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, porque Deus cuida de ti. Se na vida não tem direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de ti. Deus cuida de mim. À sombra das suas asas, Deus cuida de ti. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de mim. Deus cuida de ti. À sombra das suas asas, Deus cuida de ti. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei. Deus cuida de ti. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, Deus, pela tua palavra, nós te agradecemos por esse momento, Deus, em que nós somos confortados, em que nós somos fortalecidos em nossa fé, na certeza que apesar de sermos esse vaso de barro, mas nós trazemos em nós a excelência, o tesouro, nós trazemos em nós, dentro de nós, o Senhor, nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nos dá poder para vencer.
Obrigado, Deus, porque a promessa do Senhor é que toda tribulação vai produzir em nós um eterno peso de glória. Obrigado por essa esperança bendita. Obrigado, Deus, porque o Senhor está a cada dia concretizando e nos levando a para que essa promessa seja uma realidade em nossas vidas, Senhor. Porque estou bem certo de que nem mesmo a morte, nem profundidade, nem tribulação, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado, Deus, por isso. Agora nos despedimos na tua paz, na certeza que a tua mão continuará conosco. Em nome de Jesus. Recebam a bênção, irmãos. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os vossos corações, guarde as vossas mentes no conhecimento de Deus, de Jesus Cristo, nosso Senhor. E que o consolo de Deus, que o poder de Deus e que a esperança da glória permaneça convosco, agora e para sempre. Amém. 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 Queridos, que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana de paz, uma semana abençoada, né? Que o Senhor esteja com toda a sua família. Em nome de Jesus.